capítulo 37 de Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Algumas coisas despertam a minha fé, aqui no capítulo 37, do versículo 1, do livro do profeta Ezequiel. E uma das coisas que desperta a minha fé, e que chama muito a minha atenção, é que quando o Senhor leva Ezequiel em espírito, o Senhor não pôs Ezequiel no começo do vale. Quando o Senhor leva Ezequiel em espírito até um vale, o Senhor não pôs o Ezequiel no fim do vale. O texto diz que o Senhor levou Ezequiel em espírito e o pôs no meio do vale. E quando o Senhor pôs Ezequiel no meio do vale, o Senhor pergunta: filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ezequiel disse o quê? Senhor Deus, tu sabes. Queridos, estando no meio do vale, o texto diz que o vale estava cheio de ossos sequíssimos, ou seja, não havia vida naquele vale. O vale era de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor, olhando para o profeta e perguntando: poderão esses ossos reviver? Gente, é muito forte. Eu sei que tem milhares de pessoas me assistindo aqui pelo YouTube, e que talvez você está também em uma situação parecida com a do Ezequiel, porque Ezequiel foi levado pelo Senhor em espírito, e o Senhor pôs ele no meio do vale e perguntou: diante de tudo isto que os teus olhos estão vendo, poderão estes ossos reviver? Eu sei que eu estou ministrando para milhares de pessoas, que você está no meio de um vale, que você está no meio de um deserto, você está no meio de uma tempestade, você está no meio de um problema, que muitos estão olhando para você e dizendo o seguinte: só um milagre para solucionar esse problema? Somente um milagre. Talvez pessoas olharam para você, ou estão olhando para você e está dizendo o seguinte: para este negócio dar certo, só um milagre. Sabe, queridos, Israel, eles, em uma caminhada pelo deserto, quando eles estavam no início da caminhada, tudo bem. Quando eles estavam também chegando no fim da caminhada, tudo bem. Mas foi no meio do deserto é que Deus se manifestou com poder e com grande glória para o povo de Israel. Sabe por quê? Porque no meio do deserto, eles sentiram falta, saudade do Egito. Porque no meio do deserto faltou água, porque no meio do deserto faltou pão. Israel havia perdido totalmente a dependência de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. E bem no meio do deserto, o povo de Israel começa agora a murmurar, dizendo: tu nos tirou da terra do Egito para morrer de fome aqui no meio do deserto. Mas o Senhor, Ele manifestou, e houve provisão de Deus no deserto. Quando os discípulos saíram do monte das bem-aventuranças, eles estavam atravessando o alto mar. E o que muito me chama a atenção é que a tempestade, quando veio em direção àquele barco, o barco não estava no começo da navegação. O barco também não estava no fim daquela navegação. A Bíblia diz que o barco estava no meio da tempestade, ou seja, no meio do alto mar, é que veio aquele vento forte. E todos os discípulos, eles temeram,
porque o vento estava soprando contra aquela embarcação. Os discípulos estavam no começo da embarcação? Não. Os discípulos estavam no fim da embarcação? Também não. Os discípulos, eles estavam no meio daquela embarcação. Quando aquele navio que estava seguindo viagem para Tarsis, onde estava o Jonas, quando veio uma tempestade, a tempestade veio quando o navio estava saindo do porto? Não. A tempestade veio quando o navio estava chegando já ao fim da navegação? Também não. A tempestade veio, Deus provocou, permitiu aquela tempestade, aquele vento forte vir, quando o navio estava bem no meio do alto mar. Lembra quando o profeta Elias, ele estava subindo para o Monte Horebe, no meio da caminhada, depois de Jezabel desafiar, no meio da caminhada, a Bíblia diz que Elias, ele reclinou a cabeça e ele dormiu. Ele não estava no começo da caminhada, rumo ao Horebe. Ele não estava no fim da caminhada, chegando diante do Monte Horebe, não. Ele estava no meio daquela caminhada pelo deserto, no meio daquele vale. E foi quando ele olha e diz: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Para mim é melhor morrer do que viver. Onde esse profeta estava? No meio de uma situação, no meio de uma perseguição. E foi quando o Senhor Deus manifesta e diz: levanta, coma o pão e beba água, porque longa é a tua caminhada. Eu estou ministrando para alguém que está no meio de um problema mal resolvido. Eu estou ministrando para alguém que está no meio de uma batalha espiritual, no meio de um deserto, no meio de um vale. E muitas pessoas não estão acreditando que as coisas vão fluir, que as portas vão abrir, que o milagre irá ser manifesto na tua vida. Mas Deus me trouxe aqui para falar com você que tudo vai ficar bem. Deus me trouxe aqui para dizer a você que no meio desta situação, que no meio desse vale, que no meio destas adversidades e que no meio deste problema que ainda não se resolveu, Deus vai te dar vitória. Deus vai mudar esta situação. Deus vai reverter este quadro. É você mesmo que chegou agora aí no YouTube e que por algum motivo você descobriu aqui este canal e está ouvindo este momento profético. Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua casa. Deus vai honrar a sua família. Ei, do jeito que as coisas estão, não irão continuar. Mas por quê? Porque Deus vai agir neste negócio. Deus vai mudar esta situação. O nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado, porque Ele é o Deus de ontem. Ele é o Deus de hoje. E Ele será o Deus de eternamente. É aquilo que eu sempre digo nas minhas ministrações: Deus não erra endereço, Deus não esquece o nome, e Deus não erra o alvo. Por que que o Senhor não pôs Ezequiel no começo do vale? Por que o Senhor não pôs o Ezequiel no fim do vale? Por que o Senhor Deus pôs Ezequiel no meio do vale? Ei, Deus nem sempre quer livrar você do perigo. Todas as vezes que você estiver diante do perigo e que você não conseguir contemplar a mão de Deus, o livramento do Senhor, é porque Deus não quer te livrar do perigo. Deus quer te dar livramento no perigo. E eu estou ministrando para alguém que está no perigo, e no perigo vai haver livramento. Por isso que Deus não te livrou do perigo, por isso que Deus não te deu livramento deste perigo. É no meio do perigo, é no meio desta situação, é no meio desta tempestade, é no meio deste conflito, é no meio desta perseguição
é no meio de todas estas adversidades, é que Deus quer mover, é que Deus quer se manifestar, para provar aos teus inimigos, que Ele é o mesmo, Ele é o mesmo que deu livramento no passado, Ele é o Deus que está agindo agora no presente, e Ele será o mesmo de amanhã. Que Deus em Cristo abençoe ricamente a tua vida. Se você está diante do perigo, e talvez você está até preocupado, por que Deus deixou enfrentar este perigo? É porque Ele não quer te livrar do perigo. Ele não quer te dar livramento neste perigo. Ele quer te dar livramento no perigo, é no meio da situação, é no meio destas adversidades, destas afrontas, é que Ele quer agir, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Ergue a tua cabeça, erga a tua cabeça, levante os teus olhos, porque vem livramento de Deus para a tua vida. Erga a tua cabeça, levanta os teus olhos, porque Deus vai manifestar com poder e com grande glória, e tudo vai ficar bem. Erga a cabeça, levante os olhos, porque você vai dar testemunho para a glória e para a honra do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Israel. Que Deus te abençoe. Quero convidar você neste momento a se inscrever no meu canal, ative aí todas as notificações, não é? Vá lá no sininho, ative o sininho, e que você possa também compartilhar, compartilhe nos grupos, compartilhe com a sua família, com os teus amigos, este vídeo, porque Deus tem bênção para a tua vida. Deixe lá o seu like, certo? Ative as notificações, e que o Senhor continue derramando bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus.